Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos mais uma vez aqui num bate-papo com o Dr. Vinícius Arte, especialista em direito imobiliário, nosso jurídico, um dos responsáveis pela nossa parte jurídica da Garbo Negócios Imobiliários. E hoje nós viemos aqui falar de um assunto que muitas pessoas já conhecem e muitas ainda têm dúvida e algumas nem ouviram falar ainda, mas que é um assunto que está bastante em pauta. Holding patrimonial. Doutor Vinícius, o que é uma holding patrimonial? Bom, vamos lá. Cássio, muito obrigado por estar nos recebendo mais uma vez aqui nessa casa Garbo, que a gente gosta de trabalhar aqui, trabalha junto, tá? Legal, acho que nós vamos falar de holding, né? Holding patrimonial, que é um tema que está sempre em evidência aí e às vezes as pessoas desconhecem, algumas têm feito, né? E outras às vezes ficam na dúvida se fazer ou não fazer, né? Então, uma holding patrimonial, né, consiste numa criação de uma empresa, né, onde geralmente vai ser o pai, a mãe ou ambos, né, e os filhos vão participar dessa empresa com o intuito, então, de transferir todo aquele patrimônio da pessoa física para dentro dessa pessoa jurídica, né? Bom, e por que se busca isso, né? Se faz a holding geralmente por dois aspectos. A primeira é uma redução de carga tributária, né? Quando se tem aluguel ou numa própria compra e venda, que são valores distintos do que tu pagaria na pessoa física, né? E a outra é, com o tempo, ao longo do passar do tempo aí, começar a pensar em fazer um planejamento sucessório, né? Deixar esses bens aos filhos, tá? Então, esse é uma maneira de início, assim, de nós trabalhar assim, do que consiste, então, uma holding patrimonial hoje. Certo. Então, as vantagens a questão de imposto, né? Acaba pagando um pouco menos de imposto e a sucessão, né? No futuro, né? Desse patrimônio que as pessoas têm, que adquirem, que, digamos assim, se torna um pouco mais prático, mais fácil, é isso? Eu acho que a gente tem que pensar assim em dois cenários, né? Tem essa questão realmente daqui a um pouco de tu reduzir uma carga tributária numa locação, né? Tu paga um valor menor do que tu pagaria numa pessoa física, tá? Na compra e venda também, né? Aquela apuração daquele ganho de capital tu paga num valor menor também, né? Então, esse é um primeiro item legal de se falar. E o outro, né, é o planejamento sucessório, que aqui é uma questão importante, eu acho, de nós trazer um aspecto um pouco mais amplo, porque às vezes as pessoas pensam assim, integralizei os bens lá, meus filhos são sócios, acabou minha sucessão patrimonial, estou resolvido, né? E não é isso, tá? Não é isso. Depois que tu integralizou esses imóveis lá dentro, aos poucos e ao longo do tempo, tu tem que fazer um planejamento sucessório para começar a pensar em doar cotas. Não se fala mais em doar imóveis, tu vai doar as cotas dessa empresa aí, né? Vai fazer todas as proteções necessárias, né? Porque a gente tem que pensar que a gente está em vida aqui, né? É lá na frente que a gente quer que os filhos venham a fazer essa gerência, né? Então, com cuidado, tu vai fazer essa doação de cotas, tu vai botar as proteções ali para não ter comunicabilidade, né, entre os daqui a pouco marido ou mulher desses filhos, né? Tu vai gravar lá que tem a impenhorabilidade, essas cotas, então tu vai cuidar essas questões. Tu tem a possibilidade de fazer a reversão, se daqui a pouco um dos teus filhos vier a faltar antes, tu volta com essas cotas para ti, né? Então isso é uma coisa que requer tempo, né? Não é simplesmente integralizei meus bens lá, tô com o meu inventário pronto. Não é isso. Então requer um cuidado, requer um tempo, requer análise de algumas coisas, né? Então tudo tem que ser feito com planejamento. Certo. E doutor Vinícius, quem pode constituir uma holding e o que constitui uma holding? Bom, vamos lá. Quem pode constituir, né? Geralmente, como a gente falou, daqui a pouco tem uma família lá, o pai, a esposa, filhos, né? Bom, então se faz essa empresa lá, né? Se faz o contrato social lá, se delimita quem é o sócio lá, o sócio administrador, o sócio minoritário lá, e aí sim, aí se busca esses imóveis que se tem lá, tem que se observar algumas coisas, porque dependendo do caso, pode ter um benefício da isenção de ITBI, mas tem que se observar, fazer com cuidado lá para ver se tem que pagar ITBI ou não tem que pagar ITBI quando tu faz essa integralização, né? Bom, e aí também uma coisa que é importante cuidar, né? O regime de casamento dessas pessoas que estão constituindo, né? Porque, por exemplo, se for um regime da comunhão universal de bens, somente um vai figurar, porque o outro já é sócio naturalmente, né? O regime da parcial de bens, tem que observar bem se vai ser os dois, se vai ser um só, como é que
tenha essa constituição, porque no caso às vezes do regime da comunhão parcial de bens, cada um dos cônjuges traz já um imóvel que é particular seu só. Então assim, tudo é uma coisa que tem que se desenhar e fazer com planejamento, porque o maior erro que as pessoas às vezes fazem é achar que constituiu a empresa e tudo está funcionando, tudo está certo, não vou pagar ITBI, não vou ter essa despesa aí. Só que esses benefícios e essas isenções só vêm se realmente tiver um planejamento e fizer com cuidado, analisar a legislação vigente, porque senão daqui a um pouco se torna algo que não é tão rentável e tão bacana como tu pensou. Entendido. Bom, o primeiro passo para se constituir uma holding. Bom, eu tenho meus imóveis, tenho um patrimônio. O que eu faço? Qual é o primeiro passo para constituir uma holding? Bom, é fazer promover um contrato social lá, ver quem vão ser os sócios, né? E levar a junta lá e constituir essa empresa. Porque essa abertura da empresa, ela é muito parecida como qualquer outro tipo de empresa, né? Ela é uma abertura normal, como se estivesse criando qualquer outro tipo de empresa. A única diferença é que tu vai criar essa empresa para gerenciar compra e venda de imóveis, né? E aluguéis de imóveis próprios, tá? Então, aí, feito esta constituição dessa empresa, bom, aí depois se vai para um segundo passo, vamos ver quais os bens que nós vamos integralizar, como vai ser feita essa integralização, tem que cuidar se esses imóveis tiverem alugados ou daqui a um pouco se é um imóvel que eu vou vender ali na frente, eu tenho que respeitar uma carência, porque essa empresa, para eu ter o benefício do ITBI quando eu integralizo esse imóvel lá, a minha empresa ela não pode ter uma preponderância de 50% mais um de renda de aluguel ou compra e venda de imóveis. Então, a partir do momento que eu integralizo lá imóveis, que eles estão todos eles alugados, eu posso integralizar eles, mas eu não recebo o benefício da isenção do ITBI. Para fazer essa integralização, eu tenho que ir lá e tenho que recolher esse meu ITBI. Entendi. Certo. Bom, esse é um assunto que a gente poderia discutir por algumas horas, né? É um assunto ainda que tem bastante dúvida, gera bastante dúvida nas pessoas, né? Eu sei que o escritório de vocês trabalha com isso, né? E vocês trabalham muito forte. Eu posso deixar o contato de vocês também, se as pessoas tiverem algum interesse para buscar, né, tirar dúvidas, enfim, ou fazer mesmo a holding patrimonial também com vocês, certo? Com certeza, esse é um assunto que nós poderíamos marcar dias aqui. Hoje vamos falar sobre a questão de redução de impostos, amanhã vamos começar a falar sobre a integralização de imóveis, depois nós vamos falar sobre planejamento sucessório, né? Então, assim, a gente, é um tema que é muito abrangente, né? E dá para fazer vários encontros e, né, a gente conversar sobre ele e apurar a melhor forma de se fazer o trabalho. Com certeza o escritório trabalha com isso também, né? E a gente trabalha em parceria. Eu sempre digo que é muito importante quando tu fala em constituir uma holding patrimonial, tu ter um escritório de contabilidade junto, porque tem boa parte deste caminhar que vai ser feito pelo escritório de contabilidade, né? E uma boa parte pela parte jurídica, pela análise das questões jurídicas. Mas é sempre importante esses dois escritórios trabalhar em conjunto, tanto a parte jurídica como a parte contábil. Certo. Bom, então já vamos lançar aqui para nós. Se você ficou com alguma dúvida, nós vamos abrir algumas perguntas para que o Dr. Vinícius Arte responda suas perguntas sobre holding patrimonial. Ficou alguma dúvida? Nos mande para nós, para o nosso Instagram, e a gente vai entrar em contato com o Dr. Vinícius Arte e ele pode nos responder as perguntas, assim como o escritório dele também está à disposição de você, nosso cliente, nosso amigo, né, possa estar tirando todas as suas dúvidas ou até mesmo já iniciando o seu processo de holding patrimonial. Perfeito. Dr. Vinícius, agradeço imensamente, né, a sua disponibilidade de tempo aqui conosco, né? E como nós falamos, aqui tem muitos outros assuntos que a gente pode abordar que ainda vinculam este assunto e quem sabe a gente não faz outros bate-papos assim como este. Com certeza. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa que eu tanto gosto, tá? Realmente. E, cara, estamos abertos aí, se vier as dúvidas ou se vier algum questionamento, a gente pode estar aí para sanar e ajudar as pessoas aí, tá bom? Perfeito. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço.